Tiago 2:14 até o final, 26. E o título que eu dei para essa mensagem é Fé Fake. Como saber se a sua fé é real? E a minha versão diz assim: de que adianta, meus irmãos, dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã precisar de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-te até satisfazer-se, sem porém lhe dar o que necessita, de que adianta? Assim também a fé, por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Contudo, alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e estremecem. Insensato, quer certificar-se de que sua fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e foi a fé aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se as escrituras que diz, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Portanto, como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra, amém? Eu não sei se você compra as coisas pela internet. A gente compra muita coisa lá em casa pela internet, né? Comprar pela internet tem duas alegrias. A primeira alegria é quando você compra, a segunda é quando chega. Porque a gente compra, não sei você, eu fico com o código de rastreio, eu fico vendo onde é que está, se já vai chegar, quando é que chega, se vai ter alguém em casa, como é que vai ser. Um dia nós compramos um tênis da Adidas, da Fit, e estava muito barato. A Carol tinha comprado aquele mesmo tênis pelo mais do dobro, e a gente viu o tênis e falou, meu Deus, um tênis desse nós temos que comprar. Nem que não precise, né? Que a gente às vezes faz assim, né? Compra sem precisar. Mas compramos, porque era um tênis para trabalhar. É um tênis gostoso, confortável, bonito. Então compramos o tênis. Chegou o tênis. Abrimos o tênis. Por fora até parecia bonito, não era igual, mas estava assim dentro do esperado. Quando colocou no pé, meu Deus, o que era aquilo? Não é possível que esse site vendeu um tênis falsificado. A gente não tem como provar, mas não podia ser original. Então a gente devolveu, porque por mais que parecesse, por mais que a cara fosse igual, por dentro estava tudo errado. Assim a fé é fake. Ela parece o original. Ela tem cara de original. Ela tem comportamento, ela tem o estereótipo do original. Mas por dentro não é a mesma coisa. Por dentro tem alguma coisa errada. Por dentro tem alguma coisa faltando. Por dentro incomoda, é duro, é difícil. E é sobre isso que esse texto está nos dizendo, está trabalhando conosco. Se a nossa fé é uma fé verdadeira, que é agradável, que é gostoso, que você pisa e anda e é gostoso, ou se a sua fé é uma fé mentirosa, uma fé que machuca a si mesmo, machuca os outros, uma fé que nada tem a ver com a fé que nós deveríamos carregar. Às vezes você está fazendo prova e você fica assim pensando, tem uma pegadinha aqui. Quem já fez prova e falou assim, não é possível, está tão fácil assim, tem uma pegadinha. Esse foi o convite que eu recebi do Diógenes. Diógenes falou assim, prega lá na igreja. Eu falei, prego.
Aí a hora que ele me convidou, eu falei assim, então você prega sobre Tiago 2, que é um texto bem fácil, bem simples. Pegou o texto mais difícil de Tiago para pregar numa igreja presbiteriana, né? Se fosse outra igreja estaria fácil, mas aqui é estranho esse texto, não é? Eu não sei quanto tempo você está aqui numa igreja presbiteriana, mas o texto fala de que nós somos justificados pelas obras. É muito estranho esse texto para nós. E por muito tempo esse texto ele foi assim criticado, rejeitado, até mesmo Lutero, quando na época da Reforma Protestante, que escreveu sobre a salvação pela fé e exclusivamente pela fé, que é a fé da qual nós cremos, ele chegou a dizer que Tiago era uma carta de palha, como que questionando se Tiago deveria estar na Bíblia. Depois ele se arrependeu um pouco de ter falado isso, porque isso foi usado contra ele. Ainda bem que nós não somos luteranos aqui, então eu posso falar do Lutero desse jeito. Mas ele se arrependeu porque isso foi usado contra ele. Mas de fato Tiago é uma carta difícil, estranha para nós, porque parece que Tiago e Paulo brigaram aqui. Paulo vai nos dizer no capítulo 8 de Romanos de que a salvação é somente e exclusiva pela graça, é um ato exclusivo de Deus. Deus vem ao encontro do resgate do ser humano caído, pecador, na sua depravação total, ou seja, ele não poderia alcançar a Deus. E aí de repente Tiago diz, não, mas a fé sem obras ela é morta, e vocês são salvos não somente pela fé, mas pela fé e pelas obras. E aí parece, será que a Bíblia ela tem contradições? Talvez você possa estar com isso na sua cabeça nesse momento que eu estou dizendo essas coisas. Mas é necessário que nós façamos a hermenêutica bíblica. Eu não sei você, quando estudou na escola, se ainda está na escola, tinha aquela poesia que a professora apresentava, aquele texto, ela perguntava o que o texto diz, aí você falava, o texto diz tal coisa, ela te dava zero, você falava assim, mas não é possível. Não, mas não tem como, porque eu entendi isso. Mas é necessário que nós vamos direto para o coração do texto, tentando entender o que ele quer nos dizer. Qual é a pergunta que ele quer nos responder? O texto bíblico não responde às nossas perguntas, mas responde às perguntas das quais ele pressupõe a responder. Vou te dar um exemplo que você conhece, um texto que você conhece. Gênesis capítulo 1, versículo 1 até 2, 3. É o relato da criação, é assim que a gente chama esse texto, não é? O texto, o título já nos atrapalha, ele já nos confunde. Porque qual é o objeto do texto de Gênesis capítulo 1 até capítulo 2, 3? Qual é o objeto? Qual é o assunto? Qual é o tema principal? A criação? Não. Se nós lermos esse texto, nós vamos ver que por 35 vezes a palavra Deus vai aparecer. E quando a gente repete uma coisa, é porque a gente quer dar ênfase, porque é mais importante. E a palavra que mais se repete é Deus. E por 25 vezes nós vamos ter a palavra terra. Ou seja, o texto de Gênesis não é sobre a criação, mas é sobre o Criador. É um Deus que cria todas as coisas. Se nós perguntarmos pela criação no texto, talvez nós vamos ter respostas equivocadas, mas se nós perguntarmos pelo Criador no texto, então vamos ter as respostas certas. E é por isso que esse texto é tão mal interpretado, gera tanta confusão e cria umas brigas que nem existem na mentalidade bíblica. E com isso eu quero dizer que o texto de Tiago responde a uma pergunta diferente com que Paulo escreve aos Romanos. A pergunta que Paulo tem quando escreve aos Romanos é: como pode um homem pecador ser alcançado por uma graça de Deus? E para essa pergunta a resposta é: somente Deus poderia alcançar esse homem que nada poderia fazer para se encontrar com esse Deus. Mas a pergunta de Tiago é totalmente outra. A pergunta de Tiago é o seguinte: como pode um cristão viver nesse mundo dando tão mau testemunho? E aí Tiago vai dizer:
que a fé sem obras é morta. No fundo, o que Tiago está querendo nos responder é que aqueles que nesse mundo afirmam ter fé e não frutificam o fruto do Espírito e não dão testemunho através das suas obras, talvez sequer tenham fé. Por isso a Bíblia não é contraditória. Por isso a Bíblia é a palavra de Deus, viva e eficaz para as nossas vidas. E eu quero então perguntar para você, a pergunta que Tiago faz, e é aquele que ele quer responder: será que a fé que nós carregamos, nós podemos dizer que é uma fé verdadeira? Será que as pessoas, quando olham para as nossas vidas, veem uma fé verdadeira? Tiago e Paulo usam o mesmo exemplo, usam Abraão. Para Paulo, Abraão foi justificado no capítulo 15. Para Tiago, Abraão foi justificado no capítulo 22. Porque para a pergunta de Paulo, Abraão foi justificado no capítulo 15 quando creu, e aí só Deus conseguia ter acesso à fé que existia no coração de Abraão. Para Tiago, Abraão foi justificado no capítulo 22, porque no capítulo 22 ele ofereceu Isaque como sacrifício, e as pessoas viram a fé de Abraão. E eu queria conversar com você sobre isso. Qual fé as pessoas estão vendo na sua vida? E a primeira lição que nós vamos encontrar, se temos uma fé verdadeira, como podemos saber, é que a primeira lição sobre a fé é que a fé fake fala muito. Você já ouviu aquele ditado: quem fala muito dá bom dia a cavalo, né? É da minha avó, da época da minha avó, deve ser da bisa de vocês. Mas tem gente que fala muito e faz pouco. Tem gente que, olha, mostra uma espiritualidade, uma coisa, porque o céu está se abrindo nessa noite. E eu sinto uma dimensão de glória. Eu tive uma visão quando adentrei neste santo lugar. Era como se houvesse, mas durante a semana bate na esposa, rouba as pessoas. Do que adianta? Tiago está dizendo isso. Do que adianta? Do que adianta você encontrar com uma pessoa necessitada e dizer: vai, aqueça-se, viva bem, tenha as coisas, e você despedi-la sem sequer fazer nada? Mas muitas vezes a nossa fé é assim. Muitas vezes a nossa fé é uma fé de quem fala muito e faz pouco. Porque a fé verdadeira muitas vezes não fala nada, mas faz tudo o que é necessário. Eu queria te perguntar nessa tarde: como a tua fé muda a tua vida diária? Como a tua fé faz com que você caminhe nos relacionamentos que você caminha? A tua fé te faz honrar o teu líder aqui de uma forma diferente? A olhar para o Diógenes e falar assim: não, se o Diógenes disse, deve ser porque tem razão. A tua fé te faz relacionar com os teus amigos de uma forma diferente? Faz você andar uma segunda milha como Jesus vai nos mandar? Faz você amá-los quando é difícil? Faz você perdoar quando eles não merecem? Porque Jesus nos amou a perdoar e orar que nós sejamos perdoados assim como nós perdoamos. Já pensou se Jesus só te perdoasse do jeito que você perdoa as pessoas? Eu tenho muitas pessoas que me perguntam assim: Jorge, não sei, aqui não deve ter, só lá na IPI, aqui na IPB não. Mas as pessoas me perguntam assim: pastor, eu posso perdoar, mas nunca mais andar junto? E aí eu te pergunto: Deus pode te perdoar e nunca mais andar com você? Porque se Deus vai te perdoar da maneira como você perdoa os outros,
Então, se você quer perdoar os outros e não caminhar mais com eles, que Deus te perdoe assim. Ixi, doeu. Porque a palavra nos constrange. E no fundo, eu tive muitos amigos que diziam ter uma fé, mas a fé deles não mudava nada. A fé deles não expressava no comportamento. A fé deles não movia. E muitas vezes essa é o nosso jeito de ser. A fé que eu carrego não muda as minhas ações. Tiago está dizendo, se a tua fé não muda as tuas ações, então talvez a fé que você diz ter sejam só palavras suas e nada tem a ver com Deus. Se você é uma bênção na igreja, mas da porta para fora você não é, Tiago está dizendo, a tua fé é mentirosa. Se você não é uma bênção no seu trabalho, se você não é uma bênção na sua casa, se você não é uma bênção com os seus pais, quando mesmo eles falando coisas que você não concorda, talvez a sua fé não seja verdadeira. A nossa fé, ela é prática. Jesus disse, quem ouve a minha voz e pratica, quem ouve essas minhas palavras e não pratica, é como o homem tolo que construiu a sua casa sobre a areia. Vieram as chuvas, as tempestades, as inundações, e deram contra aquela casa e ela caiu. Mas quem ouve essas minhas palavras e as pratica é sábio, porque firmou a sua casa sobre a rocha, e vieram as chuvas, as tempestades, as inundações, e deram contra aquela casa e ela permaneceu. A pergunta que eu te faço é uma pergunta que Jesus disse, eu não tenho nada a ver com isso. Você é sábio ou tolo? Porque a diferença do sábio e do tolo não é ouvir, mas é praticar. Você precisa praticar. O segundo texto, a segunda lição que esse texto nos ensina, e ela é um tanto curiosa, mas Tiago disse que a fé fake é demoníaca. É isso mesmo. A fé fake é demoníaca. E a fé verdadeira, ela é íntegra. Tiago diz, os demônios têm fé, porque eles acreditam em Deus e tremem diante dele. Satanás no deserto, quando estava com Jesus, citou a palavra. Ele conhecia as escrituras, sabia da palavra de Deus. E muitas vezes nós acreditamos, porque nós frequentamos um culto, porque nós vemos na escola dominical, porque a gente tem uma Bíblia, porque a gente vai lendo, porque a gente está fazendo, de que nossa fé, ela é verdadeira. Mas quando, por fim, o fruto daquilo que a gente faz mais perturba as pessoas do que as abençoa. Jesus diz que da mesma fonte não pode sair água boa e água amarga, não pode sair maldição e bênção. Mas quantas vezes nós somos essa água morna que está a ponto de ser vomitada da boca do Senhor? Você é íntegro ou você é perturbado? A característica que nós vemos nos demônios é que eles são desconexos, eles são perturbados, eles são desorganizados, eles são essa coisa que quando chega cria caos. Deus está construindo uma ordem, está ordenando o seu reino, está trazendo luz para onde as trevas, e as trevas vêm e elas confundem, elas bagunçam, elas dividem, elas têm esse espírito rebelde, esse espírito de divisão, esse espírito de confusão. Quando você chega num lugar, você abençoa ou você traz confusão? Você serve ou você reclama? Você contribui ou você divide? O que Tiago está dizendo, olha, veja, simplesmente crer dessa maneira assim, como quem diz, como quem sabe alguma coisa, como quem conhece, mas do qual o coração não é transformado, não serve para nada. Eu costumo dizer que o lugar mais longe de Deus é dentro da igreja. O lugar mais longe de Deus é dentro da igreja com uma fé equivocada.
Porque quem está perdido sabe que ainda não encontrou luz. Mas quem encontrou luz e diz que são trevas, grandes trevas são, disse Jesus. Se a luz que é dentro de vós são trevas, grandes trevas são. Porque quem está perto, mas não está dentro, tem a impressão de que sabe aonde está. E por achar que sabe onde está, nunca jamais dará ouvidos para a palavra da revelação. E com isso eu queria fazer uma pergunta muito objetiva para você. Quais são os seus valores primordiais? Quais são os seus valores inegociáveis? Quando você olha para uma garota, o que mais te importa? Se ela é bonita ou se ela teme ao Senhor? O que mais? Qual é a prioridade? Um vai ser prioridade. E há valores inegociáveis. Pode ser a menina mais linda do mundo, mais bacana do mundo. Se ela não tem Jesus, ela não é para você. Talvez eu fico me perguntando, aquele rapaz, porque ele é muito cheiroso, né? E aí ele é interessante, ele é muito rico. E às vezes esse é o valor mais importante. Será que esse é o valor que a palavra de Deus nos chama a ter quando nós vamos escolher a pessoa com quem nós vamos passar todo o tempo da nossa vida? Eu acho que não. Eu acho que quando nós vamos escolher uma pessoa, e eu queria dar esse conselho para você. Tem duas decisões que você enfrenta na vida, que você passa pela vida, que são as mais importantes. A primeira é o dia que Jesus se revela no teu coração, você tem acesso a essa revelação e passa a fazer parte do povo de Deus. Esse é o fato mais importante que você pode ter na sua história. Mas o segundo é com quem você vai se casar. Eu não sei se você percebe, mas algumas coisas na Bíblia são muito curiosas. Deus não tira a mulher de Jó, que manda ele amaldiçoar Deus. Satanás não tira a mulher de Jó, que manda ele amaldiçoar Deus. Mas muitos homens de Deus perderam suas esposas. Porque uma mulher, um marido temente a Deus, ele vai te firmar, vai te ajudar, vai te fazer com que a tua vida seja infinitamente mais abençoadora. Mas uma pessoa que não tem a mesma fé que você, vai ser muito difícil. Por isso, a pergunta não é se ele é rico, é se ele é generoso. A pergunta que você deveria fazer não é se ele é popular ou se ela é popular, mas se trata bem os pais. Porque aqui estão os princípios que a palavra de Deus nos ordena. Veja, integridade ou confusão. O que é que você está buscando? Busque relacionamentos íntegros, viva a integridade, viva a experiência, a expectativa que Jesus colocou para a sua vida. Então, quando diante de uma situação, você não vai falar, você vai agir. E quando diante de uma situação, você não vai dividir, mas será íntegro. Mas por fim, esse texto fala que a fé fake, ela é rebelde. E a fé íntegra, ela é obediente. E Tiago traz dois exemplos. Traz o exemplo de Abraão, que foi justificado quando, diante das pessoas, quando entregou Isaque para ser sacrificado. E ele usa o exemplo de Raabe, que era uma prostituta, que acolheu os espias quando foram olhar para Jericó. E aí Tiago diz que o fato deles terem feito isso, obedecido ao Senhor que eles falavam, ainda que não fizesse sentido. Quem aqui, vamos ser sinceros, você, imagina você, Deus vem, aparece para você e fala assim, você não tem filho, mas pega teu irmão, é muito ruim, né? Porque tem uns aqui que ia querer, mas pega a tua mãe, acho que é melhor. Pega a sua mãe, sobe lá na montanha, amarra ela, pega uma faca
e sacrifica. Quem teria coragem de ir? Acho que nem ir, gente. Nem de pegar a turma. Eles Abraão pega a turma, vai até o monte, chega no pé do monte, fala: esperem aqui, eu, menino, vamos subir, vamos adorar e voltaremos. Esse voltaremos é fantástico, é maravilhoso. É a expressão da fé de Abraão, que ele sabia que independentemente daquilo que acontecesse no topo da montanha, eles voltariam. Na subida, Isaac fala: pai, onde está o cordeiro? E ele fala: Deus proverá. E do alto da montanha, Deus, no momento em que Abraão ia sacrificá-lo para tudo, um cordeiro surge, a oferta pascal, Jesus Cristo, que nos aponta, o cordeiro sacrificial que toma lugar da nossa condenação, aparece para fazer com que Abraão seja encontrado fiel. Eu costumo dizer o seguinte: obediência é quando você não quer ou não entende. Porque quando você quer e entende, você faz. Sair daqui para comer um lanchão não é obediência, é coisa deliciosa. Já está todo mundo pensando, alguns já combinaram onde que vão. Se eu te chamar para comer um lanche, mas se eu falar que eu vou pagar, você vai ter que obedecer? Claro que não, você vai porque está com vontade. Obediência não é aquilo que a gente tem vontade de fazer. Obediência é aquilo que a gente não tem vontade de fazer. É aquilo que a gente não entende por muitas vezes. E por muitas vezes Deus vai trazer estações sobre as nossas vidas, das quais nós não entendemos. O João falou aqui, estou cantando essa música para mim, porque estou vivendo uma estação que não consigo compreender, não sei o que Deus está fazendo, mas Ele está no controle. Deus está sempre no controle, em todo momento, ainda quando não parece, ainda quando parece muito doido, porque essa história de Abraão é muito doida, é maluca, a gente conhece ela, escuta desde sempre, a gente já se acostumou, mas se você ouvisse pela primeira vez, ou alguém, sai um cara aqui e fala: o seguinte, eu vou pegar meu filho, nós vamos subir numa montanha, eu vou matar ele, você chama a polícia. Mas Abraão creu, Abraão foi e foi obediente. Jesus, como foi dito aqui, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, vindo em forma humana, semelhante a nós, e foi servo, e servo até a última consequência, a morte, na cruz. Mas Deus o exaltou. Você tem coragem dessa obediência radical? A tua fé te leva, te move a fazer aquilo que você não quer fazer. Jesus faz com que você tenha um novo comportamento. Jesus te move aquilo que talvez você não compreende. Como Deus fez com Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Essa fé que deve ser a nossa fé. A fé que não negocia, que diante de uma prova não vai colar. Eu vou tirar a nota que eu preciso tirar, que eu sei, a minha nota. Eu não vou colar, eu não vou mentir, eu não vou enganar, eu vou obedecer meus pais. Mas pastor, você não conhece meu pai é estúpido, meu pai é muito difícil, minha mãe é complicada, dá tudo muito difícil. E aí Deus diz: olha, obedeça os seus pais para que os seus dias se prolonguem nessa terra. Tudo aquilo que Deus nos ordena nos levará para um lugar de bênção, vai nos tirar desse lugar de destruição, e um dia nós estaremos com Jesus plenamente no lugar onde todas as coisas funcionam. Eu queria terminar te perguntando: a tua fé é verdadeira? Você fala ou você faz? A tua fé é verdadeira? Você mais traz confusão do que resolve as situações através da tua integridade, testemunho daquilo que você é, filho, filha do Senhor. A tua fé é verdadeira? Você se rebela quando não entende, diz que não vai fazer, que não é assim, que você é de uma outra geração? Ou você diz: pai, eu não compreendo, mas eu vou fazer. Essa estação que eu estou vivendo eu não concordo, mas eu me submeto. E eu sigo a fé que me move, porque essa fé não é uma fé morta.
mas é uma fé viva. Essa não é uma fé mentirosa, mas é uma fé verdadeira. Como é a sua fé? Eu queria terminar com Tiago 2,26, que diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim a fé sem obras é morta. Eu queria que você parasse um momentinho. Se você pudesse fechar os seus olhos aonde você está. Eu vou pedir que todos fechem os olhos, porque eu quero orar com você, que nessa tarde, nessa noite, recebeu a palavra que vem do alto. E eu não quero constranger ninguém, mas talvez nessa noite você entendeu que a tua fé talvez não seja verdadeira. Talvez você tenha dúvidas. Talvez você é movido por algo que é um comportamento, que é uma tradição, mas que é uma fé morta. E hoje você é convidado a viver uma fé viva, uma fé praticante, uma fé do alto, uma fé íntegra, uma fé verdadeira. O Espírito Santo está nesse lugar, Jesus se revela a nós. E se nessa noite você entendeu que esse é o seu caso, que achava que tinha uma fé verdadeira, mas na verdade não tinha, eu queria orar com você. E por isso eu vou pedir mais uma vez que todos fechem os seus olhos, porque eu não quero constranger ninguém. Se você puder fazer isso, feche os seus olhos onde você está. E se esse é o seu caso, erga uma das suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Se nessa tarde, talvez você crê que precisa de uma fé verdadeira, erga uma das suas mãos, eu quero orar com você. Amém. Mais alguém gostaria de fazer isso? Amém. Nós vamos orar nesse momento. Pai, tantas vezes nós somos tentados nessa vida, testados. Tantas vezes a nossa vida, Deus, entra em estações tão difíceis, em que nós questionamos a nossa fé. E nessa noite, Pai, aprendemos que existe uma fé que talvez não é verdadeira, e existe uma fé que ela é real. E Deus, eu coloco a vida desses jovens nas Tuas mãos, para que tenham uma fé viva, verdadeira, uma fé capaz, Deus, de passar pelas circunstâncias e não serem movidos por elas, mas serem movidos pela Tua mão, porque o Senhor continua no controle, porque o Senhor continua agindo, porque nós não somos medidos pelo que as pessoas veem em nós, mas nós somos medidos pelaquilo que o Senhor nos vê. E Deus, eu peço a Tua bênção sobre essas vidas, que nessa noite estão colocando, Pai, a sua vida de novo diante da Tua presença, e dizendo: Pai, dá-me mais um pouco, dá-me, Pai, mais uma fé, dá-nos, Deus, ó Pai, algo novo nessa noite, para que saindo daqui entendamos o que Tiago estava dizendo, de que não basta apenas professar algo daquilo que não se vive e não se crê verdadeiramente, mas é necessário viver, praticar, obedecer aos ensinos e ao Espírito que fala ao nosso Espírito. Deus, eu peço a Tua bênção sobre cada jovem que aqui está, cada pessoa que aqui está, e que sair dessa porta, saiamos para viver a vida verdadeira, falando de Jesus para os nossos amigos, professando a nossa fé através das nossas atitudes, sendo bons filhos, filhas, sendo bons maridos, esposos, sendo profissionais que são abençoadores, pessoas que por onde passam, o rio de água viva flui, e ali a vida acontece. Deus, eu peço a Tua bênção, para que tenhamos, ó Pai, um final de semana cheio da Tua presença, mas que, sobretudo, de segunda a sexta, a nossa fé faça pelas pessoas
aquilo que elas precisam. Essa é a minha oração, Deus. Esse é o meu pedido e o meu clamor. E eu oro, Deus, no nome de Jesus. Amém.